Neste momento, daremos início à palestra de abertura da segunda semana de aplicações operacionais ao Preparo e Emprego, a ser proferida pelo comandante do 1º Comando Aéreo Regional, Major Brigadeiro Nogueira. Leitura do currículo do comandante do 1º Comando Aéreo Regional. O Major Brigadeiro Nogueira é natural da cidade do Rio de Janeiro, capital. É praça de 1º de fevereiro de 1984 e foi promovido ao atual posto em 31 de março de 2020. Possui todos os cursos de carreira e ainda o curso de mestrado em Comando e Controle pelo ITA, Advanced Test and Evaluation Planning, Design and Analysis pelo ITA, Neurocomputação pelo ITA, Air Battle Elementary Training Course na França e Defense and Security Strategy Course pela Inter-American Defense College. Dentre os principais cargos ao longo da carreira, destaca-se chefe do Estado-Maior da 3ª Força Aérea, chefe da Subchefia de Avaliação e Doutrina do COMPREP, comandante da Ala 3, chefe do Estado-Maior do COMPREP. Possui aproximadamente 2.200 horas em voo em 8 aeronaves. Foi agraciado com 22 condecorações nacionais e estrangeiras. Possui 10 artigos publicados, dentre eles, Simulação para o Preparo da Força Aérea, pela revista Preparo, em setembro de 2018. Participou como palestrante em 5 eventos, dentre eles a Conferência Close Air Support, 2018, em Londres, Reino Unido, e na International Fighter Conference, 2022, em Berlim, Alemanha. Convidamos o Major Brigadeiro Nogueira para iniciar a palestra de abertura, intitulada Operações Multidomínios, Desafios para o Poder Aeroespacial. Brigadeiro Belintani, magnífico reitor do ITA. Eu chegando aqui me deparo com muitos amigos, a audiência aqui repleta, e eu passaria aqui uma meia hora descrevendo alguns relacionamentos que tive aqui que mudaram a minha vida. Realmente uma escola, ela tem que transformar os alunos, e eu quando passei pelo ITA, eu me transformei. Essa escola influenciou muito a minha vida. Eu saí daqui outra pessoa. E é assim que tem que ser. Então eu tenho uma satisfação muito grande de estar retornando aqui a essa casa, já em um estágio avançado da carreira, digamos assim, e ter esse privilégio, convite do professor Anderson para poder voltar aqui e falar um pouco do que aprendi e alguns desafios com relação ao preparo e emprego da Força Aérea. Então, basicamente, nós vamos falar dessa questão de operação multidomínios, muito baseado na doutrina americana. Por que a doutrina americana? Por 2 motivos, né? Eu escolhi esse tema. Primeiro, porque o americano publica, é fácil, e publica documento doutrinário, que é difícil de achar, né? Essa é a primeira questão. Talvez por uma questão dissuasória, publica muito, e ao mesmo tempo porque está sempre em guerra. E esse é o nosso modelo, o modelo ocidental, que a gente visualiza, né, para fazer as transformações aqui dentro da Força Aérea Brasileira e dentro das Forças Armadas. Então eu vou fazer rapidamente uma análise dos aspectos das operações multidomínios sob a perspectiva do poder aeroespacial. Então eu vou navegar nesse contexto histórico, falando um pouco de como os americanos se depararam com esse desafio de mudar o paradigma para multidomínios, porque o paradigma anterior não estava dando certo. Vamos falar sobre definições e algumas interpretações desse novo paradigma multidomínio. E vou falar dos efeitos na academia e na indústria, principalmente.
que é o que eu acho que é interessante aqui para esse nível da plateia. Bom, eu tive o privilégio na Força Aérea de praticamente minha vida inteira estar na atividade operacional. Isso para mim é muito gratificante, eu me sinto muito à vontade em falar de temas dessa natureza aqui. E também os 2 anos que eu fiquei fora da atividade operacional, eu estava aqui no ITA, fazendo um mestrado, mas com foco na atividade operacional, porque o PPGAL foi justamente criado para esse fim. Para que o aluno, o operacional, com aquela experiência operacional, viesse para cá e se capacitasse e conseguisse, né, vencer os desafios aí da Força Aérea do futuro. Então essa é a proposta. Nós estamos aí com mais de 20 anos desse programa e tem dado frutos. Senhores e senhoras sabem bem mais do que eu. Bom, então, por que o americano teve que mudar, né? Essa é a nossa interpretação, acompanhando os fatos aqui. Inicialmente, todos conhecem a queda do Muro de Berlim, né, em 89. Isso provocou o fim, vamos dizer assim, da bipolaridade. E aí, em consequência, o próprio colapso da União Soviética, o americano já se coloca como o ator, vamos dizer assim, principal. E em 91, a Guerra do Golfo, com aquele efeito de perfeição, né? A Guerra Perfeita. Foi a guerra em que vendida aquela hipótese de que tudo deu certo, né? De que a aplicação dos poderes militares sincronizados e com o efeito CNN. Então esta foi a guerra didática, é a guerra que nós nos baseamos para implementar diversas mudanças que influenciou o mundo inteiro, a aplicação do poder militar. Aí veio o ataque 9/11, né? O 9/11 ele provocou uma reação abrupta, né? A ponto de no mesmo ano já acontecer a guerra do Afeganistão e depois, logo em seguida, a invasão a Segunda Guerra do Iraque. Então, tudo isso são iniciativas daquela ocasião, mas ainda com paradigma antigo, né, da Guerra de 91, de que, a princípio, era o modelo ideal. Mas não deu certo, né? Alguns argumentos com relação à arma de destruição em massa foram por terra, e aí começou a retirada das tropas em 2009, porque ainda estavam com paradigmas antigos, né, de utilização daquela guerra com emprego militar. E aí a retirada das tropas depois de 20 anos no Afeganistão também foi considerada uma espécie de derrota também, sob diversos pontos de vista, até porque o Talibã, né, ele recupera o poder que o americano passou 20 anos afastando o Talibã lá do Afeganistão. Bom, e aí chegamos nesse ponto aqui, né, que hoje não existe, não me parece ser um mundo bipolar, muito pelo contrário, o americano tem diversos desafios, né, entre eles a China, que sem dar nenhum tiro, né, está desafiando toda essa estrutura do mundo. A Rússia que continua sua expansão ou tentativa de se proteger do seu antigo, o seu cinturão antigo da União Soviética que protegia, né, e agora não tem mais. A Coreia do Norte, Irã e etc. Então tem diversos desafios e o americano teve que se adaptar a esses novos desafios. Bom, então eu já faço algumas definições e interpretações, aí é alguma coisa que eu refleti e, na verdade, não trago aqui soluções nem respostas, é para lançar desafios aqui para a audiência. Primeiro, essa questão da strategic competition, né? Esse conceito que surge
através desse artigo da RAND, Think Tank americano, em que você usa nesse conceito todos os elementos do poder nacional, né, para implementar sua vontade política. Isso não é novo. Nós já, não só o americano, mas todos nós já usamos a diplomacia e outros, vamos dizer assim, outros poderes que nós temos para influenciar, mas o elemento diferente aqui é que essa competição ela não tem início e não deve ter fim. Então é um ciclo que não acaba nunca. Ela está em constante busca, em constante evolução. Então esse é o primeiro conceito. E o outro é que essas capacidades aqui que o Estado tem, elas a princípio, elas parecem ser separadas, né? Elas são independentes uma das outras. E o conceito da Strategic Competition é importante que vocês lembrem aqui que é o modelo, por exemplo, com a China. Então, como o americano está lidando com o problema da China. Bom, então, enquanto essas forças de Estado servem como modelo, né, para entender os objetivos nacionais, eles parecem ser independentes, né? É como se o poder econômico, a atividade como eu posso influenciar na economia de outro país, ela tem fronteiras. Eles não são conectados. Então, a diplomacia é uma política, é uma abordagem, né, melhor dizendo. A economia é outra abordagem, mas os nossos adversários, aí eu falo como ocidental, né? Os nossos adversários são os que não são países democráticos. Eles têm essas ferramentas sobre a mesma umbrella, né? Ou seja, é o partido que controla tudo, é sempre poucas pessoas que dominam isso no país. Então, para eles é muita vantagem atuar neste modus operandi. E aí vários temas apareceram, né? Eu acho que o pessoal que escreve artigos nessa área gosta de lançar, vamos dizer assim, novas formas de dizer a mesma coisa. Então a gente tem, acho que está falha. Então, guerra. Alô? Bom, então a gente vê aqui como, por exemplo, a guerra não convencional, guerra irrestrita, guerra de influência, guerra híbrida e diversos outros tipos para dizer essa competição, como essa competição está acontecendo. Aí eu estou querendo migrar para esse conceito aqui, que é o conceito que está em voga, que é o Joint Air Domain Operation, né? JADO. Para chegar aqui, então, esse tema multidomínio, ele, a princípio, chegou aqui em 2013, no artigo de Frank Hoffman, onde ele lançou nesse jornal Small Wars esse tema a respeito de multidomínio. Então, basicamente, ele reconhece que o domínio humano ele vai fazer parte do espaço de manobra. Então, esse conceito é importante. Então, nós temos aqueles espaços de manobra tradicionais, né? Terra, ar, cyberspace. Mas agora estamos falando que o domínio humano é importante, agora em 2013, né? Houve uma mudança de multidomínio de 2013. Aliás, a introdução desse conceito multidomínio, né?
ocorreu em 2013, mas a doutrina americana absorveu isso em 2017. O Departamento de Defesa ele fez uma mudança de multidomínio para Joint Air Domain. Então, como os termos vão mudando, mas o significado é como a gente vai envolver mais domínios do que já existem. Que a doutrina americana de 2021 é uma doutrina conjunta já da Força Aérea com Space Force. Aqui fala Joint Air Domain Operation. É onde eu estou querendo explorar esse tema, porque ele vai influenciar a nossa forma de operar conjunto. Então, nós, no Brasil, ainda estamos com aquele formato joint que aprendemos da Guerra do Golfo, né? Que é a aplicação do poder militar de uma forma bem coordenada. Estamos bem maduros nessa doutrina, mas agora nós já percebemos que temos que envolver mais domínios, né? Então, não só os domínios tradicionais, mas também o cyberspace, o space, né? E o eletromagnético que perpassa todos esses domínios. Então, aqui é aquela visão pictorial que nos facilita o entendimento. Então, dentro desses vários ambientes, o físico, que é o tradicional, nós temos os considerados tradicionais ambientes físicos, o cyberspace já dentro do Environment Information. Então, aqui na parte de Information, tudo que é, vamos dizer assim, de uma certa forma, publicado ou transformado ou gerado através de informações. E aqui, vamos dizer assim, são os nossos tabus, as nossas crenças, as características, né, humanas de cada estado-nação ou nação em si. Aqui o que tem em verde, em vermelho, né, são domínios, inclusive o cyberspace. Então, esse conceito é air domain, all domain, na verdade. All domain, nós temos que considerar toda essa perspectiva. E aqui é muito importante, no all domain, é que existe uma estrutura, né? Isso aqui é um paradigma, né? Abaixo do JADO, uma estrutura que implementa as estratégias dessa JADO, essas estratégias de all domain. Então, é importante nos dois ambientes possíveis, né? No competition, que é aquela guerra eterna, e no conflito, que basicamente é uma guerra que tem início e fim. Exemplo, a guerra do Afeganistão, é início e fim, né? O que está acontecendo, a guerra da Ucrânia, a gente já percebeu nitidamente o início, provavelmente vai ter um fim. Então, essa distinção de conflito e competition é importante para que eu possa escrever agora o que eu pensei a respeito desse tema. Então, eu desenhei para poder passar, vamos dizer assim, um pouco da experiência que tive ao longo da carreira e o que eu estou vendo na transformação. Então, para vocês entenderem esse diagramazinho, nós temos aqui os níveis de aplicação, né, do all domain. Eu tenho aqui o nível operacional, nível tático, nível político estratégico. Normalmente na área de defesa a gente usa esses níveis invertidos, né? Nas empresas o nível operacional ele é o mais abaixo, mas aqui a gente usa nessa configuração. Aqui são os paradigmas JADO, né, apoiados pela JADC2, que na verdade é como esse paradigma ajuda a pensar a forma de aplicar o poder e aqui implementa. Então aqui é um processo, na verdade, cognitivo mais complexo, que é como um Joint
task force, um comandante, que estabeleceu uma estratégia nesse nível aqui, como é que ela é implementada? Ou seja, transformar estratégia em ação. É um processo mais difícil que tem, no meu entendimento. Como você... Exemplo, vamos supor que você queira atuar no domínio econômico naquele país. Na Strategic Competition. A estratégia ela é montada, a princípio, nesse nível aqui e implementada aqui. Aqui é o coração do Joint Task Force, com todo o seu staff, todo o seu Estado-Maior, seus advisors, e que tem como recursos, no nível tático, os seus componentes. São vários, dependendo da quão complexo é o problema daquele comandante militar. Então, eu posso ter diversos elementos que me ajudam dentro da Cyber, Space, Navy, Army, agências aqui, né? Agências que podem ser incorporadas nesse comando. Por exemplo, se eu estou enfrentando uma ação, um Joint Force para uma pandemia, eu preciso ter braços da saúde aqui, né? Aqui me ajudando. E aqui também. Então, aqui o nível político, né? Propositadamente colocado com setas para diversas direções aí, para que a gente saiba que o nível político ele é complexo, né? Sobre vários pontos de vista. Essas interconexões, elas estão propositadamente colocadas dessa maneira, porque existe realmente fluidez nessa comunicação, mas esta daqui, ela não é simples. Não existem sistemas corporativos que ajudam a falar com um nível político. Não tem frases, vamos dizer assim, a abordagem ao político, ela é sempre de uma forma que a fogueira da vaidade influencia muito, as fogueiras das vaidades. Então, esse telefonema aqui é proposital, ou seja, é difícil acesso, né, ao político para as decisões que são implementadas aqui. Sempre teremos os ministros ou departamentos, ou o que seja, depende do governo. Mas o fato é que as dificuldades que eu vejo, para o all domain, nossa, aqui no Brasil, por exemplo, são essas relações que podem acontecer. Quando você coloca aqui, por exemplo, alguém para te apoiar na área econômica, uma decisão que você toma aqui, dificilmente ela vai ter efeito se não tiver sido coordenada nesse nível aqui. E quem coordena isso? Uma coisa é uma ação militar. Uma ação militar, eu tenho formas claras de fazer essa coordenação aqui com o nível político. Mas relações internacionais, economia e outros domínios, como eu vou fazer isso? Eu acho que esse desafio não é só nosso, não, é do americano também. Então, tem algumas... Eu coloco aqui, propositadamente, essa interrogação aqui, porque hoje, com a comunicação rápida de redes sociais, você rapidamente consegue contato com o seu ministro ou com o seu chefe de departamento, que pode botar por terra as decisões que são tomadas aqui. Então, é muito difícil essa coordenação com o nível político, para decisões importantes, decisões que afetam o teatro de operações. Então, eu faço algumas perguntas aqui, né? Nesse ambiente de Strategic Competition, haverá mesmo isso aqui, essa estrutura? É um Joint Task Force durante, por exemplo,
contra a China. O americano tem isso implementado aonde? Aonde está? Nos diversos Joint Task Force que ele tem no mundo espalhado, todos eles têm a competência por exemplo, de implementar uma ação no campo econômico aqui, ou ele usa essa estrutura de governo para fazer isso? Outra pergunta, dentro essa estratégia de competição, quem é o comandante? Joint Task Force é um militar? Porque eu estou em vários domínios. Eu tenho domínio econômico, relações internacionais, eu tenho diversos domínios que eu posso atuar. E teria realmente o mais competente é ser um militar para estar aqui? Eu tenho dúvidas. Para implementar ações militares eu não tenho dúvida, mas para outros domínios eu tenho. Tem um nível político permanente disponível para fazer essas interações? Uma decisão que eu tomo nesse nível, eu consigo o aval do nível político? Rápido. Esse paradigma, ele age em vários issues, né? Vários problemas. Quem é responsável por isso? Quem é responsável neste nível aqui por esses problemas, nesse nível, nesses parâmetros aqui, né? Econômicos, relações internacionais e tudo mais. Nesse nível tático, eu consigo interoperabilidade entre as forças? Provavelmente sim, existe já um nível bem, mas aí eu já começo a adicionar space, cyber, agências. Eu tenho realmente interoperabilidade nesses níveis? Ou seja, eu consigo uma comunicação fluida? Eu posso dar um exemplo do que aconteceu este ano na Operação Yanomami. Eu era o comandante da operação e eu vivenciei diversas dificuldades que mais ou menos é uma extrapolação do que eu acho que vai acontecer, né, se a gente tentar implementar um paradigma dessa natureza. Então eu vivi lá uma dificuldade muito grande de interoperabilidade entre as Forças Armadas e também com as agências. Eu tinha dificuldade de conexão com a FUNAI, com o IBAMA, com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério da Saúde, todos atuando lá em Roraima, na terra indígena Yanomami, e a dificuldade era imensa de comunicação, imensa. Para você você comunicar com eles, coordenar as ações, era muito difícil. Eu imagino que isso seja difícil, inclusive, para o próprio americano coordenar as suas forças e também os outros componentes que poderiam se associar. Outra dificuldade é essa comunicação com o nível político. Você coloca aqui um elemento da FUNAI, do IBAMA, da Polícia Rodoviária Federal, você combina a guerra com ele e fala assim, vamos fazer isso, vamos agir, a nossa estratégia para a próxima semana é esta aqui. A primeira coisa que ele faz é se comunicar com o ministro dele. Ele precisa desse aval. Então, essa comunicação entre esse advisor aqui e seu ministro, ela acontece diariamente. Isso influencia e até impede que uma ação conjunta aconteça. Então, é muito difícil implementar esse tipo de solução. Bom, indo um pouco mais à frente, né? Esse conceito JADO, né? Inclui, obviamente, a parte de comando e controle, que é o que eu falei, é o que implementa as ações desse paradigma, mas ela inclui uma rede que usa, aí sim, é o papel nosso aqui, o papel dos senhores e senhoras que estão aqui. Muita inteligência artificial e machine learning. Essa é a doutrina de 2001 da Força Aérea, onde ela já fala aqui que o uso da informação afeta a percepção
e comportamentos. Então, a Força Aérea deve usar isso, né, usar a informação para suportar o processo decisório humano e já da inteligência artificial e do machine learning. E quais são os efeitos, indo para o último tópico aí, na academia e na indústria? Quais são os desafios da implementação? Este é o que eu falei. Existem desafios hercúleos na implementação desse modelo. O DoD já percebeu isso e já vê a necessidade de expandir, né, a quebra de paradigmas e sair da caixa, né? Literalmente sai da caixa para arrumar soluções como um Joint Task Force vai conseguir gerenciar esse ambiente all domain. Ainda na parte de desafios, o paradigma JADO, ele atinge não apenas capacidades de aplicações militares, mas também, como eu falei, financeira, de transporte, de energia, ou seja, são diversos mundos separados que ele tem que conectar. Para esse paradigma ele ser usado eficientemente, de uma forma robusta, tem que ser flexível, tem que ser escalável, né? Então, eu tenho que crescer à medida que o meu problema cresce. Por exemplo, o problema China é um problema imenso. Imagina o Joint Task Force tendo que atuar em todos os problemas relacionados com a China. Imagine o tamanho desse conjunto de pessoas e ativos para conseguir fazer isso. A sua vertente de comando e controle deve integrar e sincronizar sistema de sistemas, que é o principal desafio nosso dentro das Forças Armadas para conseguir gerar essa rede de informação, né, que tem aí que ela cresce em complexidade. Então, essa vertente de comando e controle, nós devemos praticamente reescrever os sistemas, pensar na evolução tecnológica deles para conectá-los de novo. Aí eu já estou falando da interoperabilidade, mas o principal é conectar culturalmente. É um problema, eu vou dar um exemplo muito simples. Lá na Operação Yanomami, que eu falei para vocês, eu era o comandante conjunto e eu coloquei as aeronaves da Marinha e do Exército subordinadas à Força Aérea Componente. Foi uma quebra de paradigma, porque aquela aeronave ela ia receber uma ordem da Força Aérea Componente, uma aeronave da Marinha, uma aeronave do Exército. Mas para que isso acontecesse, eles não estavam conectados no nosso sistema de comando e controle que envia ordens. Então, a gente teve que conectá-los, ensiná-los a usar. Então, são um exemplo simples, né? E você tem que ter uma mudança cultural também. Imagine como eu vou implementar um Joint Task Force para atuar em um ambiente de problemas de transporte e energia de outro país, que não seja um ataque, né? Seja alguma coisa na área, por exemplo, tecnológica, de vedação de tecnologia ou coisa do que o valha. Então, os guerreiros, né, devem aprender a confiar nos sistemas fora do seu métier. Então, esse exemplo que eu falei, a Marinha e o Exército tiveram que confiar no nosso sistema da FAB para receberem ordens. As ordens vinham via um sistema corporativo nosso. Então, criar essa mudança cultural, ela é uma barreira muito grande. Agora, imagine como eu tinha que me comunicar com a FUNAI, com a CESAI, a Casa de Saúde Indígena, como que eu tinha que com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, cada um com um sistema próprio de receber as suas comunicações, de interagir com o seu pessoal. Imagina você conectar tudo isso
a ideia, né, na vertente de comando e controle é integrar todos os sensores e armas em uma rede. Mas o que parece simples, né, é extremamente complicado na prática, como eu falei. Os departamentos, né, eles gastaram anos de desenvolvimento nos seus sistemas. E agora eu estou pedindo para que eles se comuniquem, sejam sistemas e sistemas. Imagine o desafio. Outro desafio da implementação é que talvez o desenvolvimento de doutrina e comando, né? É o que eu falei, são essas questões culturais que são os principais desafios quando você implementa esse paradigma all domain. E o Nirvana é todo mundo conectado, sem dúvida, todo mundo conectado. Mas a teoria é muito bonita, mas a prática não deve ser fácil. Mas eu vou falar um pouquinho da década de 90 aqui, quando eu inclusive estava no ITA, surgiu aquele paradigma Network Centric Warfare, NCW. Quando eu li a primeira vez aquele conceito de NCW, parecia assim, impossível de se implementar. Na verdade, o conceito é de 90, mas eu tive acesso a ele quase em 2000. Eu li muito a respeito de como fazer essa Network Centric Warfare no nível tático. Hoje, nós temos um sistema implementado, né, testado na Força Aérea, que usa esse paradigma, que na verdade é o seguinte, é você colocar todas as entidades que estão participando do combate conectadas. Todo mundo share, as informações são disponibilizadas numa rede, acessa quem precisa, acessa quem quer. Então, por exemplo, é possível que um A29 que não tem radar, acessar o radar do Gripen e usar essa informação, né? Usar a informação que o radar do Gripen está provendo. É você saber os inventários que estão a bordo ali do seu teatro de operações. Isso é Network Centric Warfare. Aquele conceito daquela época me parecia impossível. Possível. Como é que eu vou conseguir, de um avião, ver o que o exército está fazendo lá embaixo, a flecha do Astros? Como é que eu vou conseguir ver o deslocamento de um tanque? Isso hoje é possível, né? Hoje a gente tem o Link BR2, que é justamente, se cada plataforma dessa tiver um rádio definido por software, é possível se ver. O conceito já está provado. A implementação é cara, porque cada componente tem que ter, cada ativo tem que ter um rádio definido por software. Mas naquela época eu achava um desafio incrível. E o americano já tinha isso. Tanto é que na Guerra do Golfo ele usou esse tipo de conexão, de rede, né? E agora tem outro desafio. Eu creio que daqui a 15, 20 anos nós teremos implementações, sistemas de sistemas em que é possível se usar isso. Com certeza. Talvez até menos que 20. Que a curva de aprendizagem ela é exponencial, então provavelmente a gente vai ter sistema disso. Mas o desafio é grande. Então, requer metodologia científica, né? Para que seja implementada. Até quando se fala em wargames, né? Wargames, eles não são mais suficientes, né? Nós vamos precisar de estudos que combinem modelos, os próprios wargames e também experimentações em campo. Então, são desafios grandes. A parte de modelagem e análise, que ela enfatiza o atrito, né? Na wargames, o atrito ele é muito enfatizado atualmente. Nós vamos ter que mudar isto para pensar um pouco mais em estratégia, em vontade de lutar, né? Coesão e outros tipos de efeitos cognitivos aí. Então, pensem como serão
os jogos de guerra do futuro. O uso de assets, né, civil, são ativos que os civis estão disponibilizando com as suas tecnologias. Nós vamos ter que fazer uso e conectar também. Então, um exemplo típico que aconteceu, né, o que é chamado democratização do espaço. A União Soviética hackeou, né, o sistema ucraniano, tal do Viasat, de comunicações satélite, e a Starlink, o Elon Musk, disponibilizou para a Ucrânia o seu sistema. Então, como fazer essa conexão? Como usar sistemas que estão disponíveis na iniciativa privada? Existe também a questão da dependência tecnológica, né, que não é novidade também, mas é um ativo que você pode usar, né, para na Strategic Competition. Por exemplo, a União Soviética, né, nos sistemas que foram recuperados na guerra, mais de 450 componentes eram dependentes tecnologicamente do Ocidente. Por exemplo, também outro exemplo, né, a exportação de semicondutores para a União Soviética diminuiu 90%, influenciando significativamente a questão do uso dos tanques e dos mísseis guiados. E aí vai uma pergunta: quem tomou essa decisão? Foi um Joint Task Force lá da Europa? Ou foi nível de governo americano? Esta é a minha dúvida, que eu não sei como implementar isso. Quem vai tomar essa decisão que não seja um nível político? É muito difícil para o Joint Task Force tomar essa decisão sem um aval ou ter liberdade para fazer isso. E ter sistemas, né, conectados que ele permita dizer para a comunidade econômica do país dele ou a rede de defesa, de empresas de defesa, que ele quer sancionar aí o seu oponente. Bom, aí já terminando então a minha contribuição, alguns desafios aí em tecnologias críticas. Uma delas é energia Direct Energy hipersônica, né, que nós já sabemos e estamos trabalhando nisso também. Parte de sistemas e cyber, sistemas e IA, né, e parte de microeletrônica, tecnologia espacial, bom, enfim. Nós temos diversas tecnologias aí que estão bombando, né? Usando uma palavra mais aí do dia a dia, mas é que efetivamente serão importantes áreas para a implementação desses desafios que eu lancei aí para todos vocês, senhores e senhoras. Bom, com isso então, eu replico aí que, na verdade, o que eu fiz foi desafiá-los aí para que a gente possa ter temas para os futuros cientistas ou os nossos pesquisadores, para que possam avançar nessa área de apoio ao processo decisório em um ambiente de força combinada, conjunta, melhor dizendo. Então, com certeza, eu analisei aí essa questão dos aspectos do ambiente multidomínio e não poderia deixar de ser aí sempre uma mensagem Sun Tzu aí muito apropriada aí para esse momento. Bom, muito obrigado. Mais uma vez, foi uma satisfação grande. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. Esses são os meus contatos. Então, talvez eu não saiba todas as respostas. Na verdade, eu não sei quase nenhuma.
O professor Anderson aqui vai me ajudar a lançar um desafio aqui. Então, professor, por favor. Bom, Brigadeiro Nogueira, em primeiro lugar, agradeço aí pela palestra, né? Já que ninguém fez pergunta, eu vou começar aqui, depois aí anima mais alguém aí para trás, né? O senhor mencionou aí essa questão da interoperabilidade, não só entre agentes aqui do setor de defesa, mas também em nível nacional, nível ministerial, e que envolve outros conceitos, né? Relações internacionais, envolve geopolítica, temas aí que transcendem a esfera do que, inclusive, a gente estuda aqui no Instituto Tecnológico Aeronáutico e em outras organizações similares de outras forças, ou até mesmo dentro da própria força, né? Já que o senhor lançou o desafio, eu vou lançar um para o senhor também, fica à vontade para responder, né? O senhor pensa que a gente aqui no ITA precisa avançar um pouco mais em outros conhecimentos também para poder endereçar esses desafios? Será que a gente fica só no nível tecnológico, mesotécnico, ou o ITA deve explorar novos conhecimentos nas áreas humanas, na área de relações internacionais, de economia, de geopolítica, ou a gente precisa estreitar relações com outras instituições que tenham esses temas e fazer parcerias estratégicas nessa linha, trabalhar? Caso contrário, a gente pode ficar um pouco distante de como a defesa em nível real ela é desenvolvida. Sim, eu vejo o seguinte, Anderson, nessa questão. Nós já fizemos muito em colocar aqui no ITA, com esses cursos de pós-graduação destinado basicamente para atividades de defesa, né? O PPGAL é um exemplo disso. Eu trouxe essa cultura operacional aqui para dentro do ITA, né? Os alunos hoje, efetivamente, eles resolvem problemas operacionais nossos lá, discutem problemas, evoluem e traz soluções práticas para as unidades. Então, a gente, toda vez, eu penso assim, a pesquisa mudou a vinda dessa massa crítica de alunos da Força Aérea para os cursos de mestrado e extensão também, pós-graduação de uma maneira geral. Eles mudaram um pouco a cara, né? Mas ainda está bem tecnológico, como você falou, né? O desafio é como o ITA não perder o foco, mas também acrescentar esses outros domínios, né, na discussão. Eu não sei se a gente... como fazer isso de uma maneira... eu poderia convidar instituições para fazer parcerias, né? Instituições, por exemplo, que têm uma atuação forte na área econômica, nas relações internacionais ou outras áreas, para a gente traçar parcerias, né, e orientações em cursos de mestrado, doutorado. Podia ser, isso é um bom desafio, mas ele é tão desafiante quanto a própria implementação disto em um JOIC, um comando conjunto. Então, existem diversos desafios, mas eu vejo que sempre, qualquer desafio tem que estar junto de uma academia. Por quê? Porque a academia está pesquisando a fronteira do conhecimento. E na hora que a atividade operacional ela se desvincula da academia, ela fica para trás. A gente perde a fronteira do conhecimento. E sempre a indústria de defesa, os desafios lançados para a indústria de defesa são desafios, né, das Forças Armadas. E esses desafios, eles estão buscando sempre a fronteira do conhecimento, porque eu tenho que surpreender o inimigo. Então, para surpreender o inimigo, não adianta em conceitos, não me venha conceitos que já estão no nível operacional. Eu tenho que ter conceitos que estão na fronteira do conhecimento. E nisso, essa associação que a Força Aérea teve junto com o ITA há anos atrás, nos está dando resultados excepcionais. Então, talvez nós tenhamos que ter também
ou a gente ter pessoas dentro de outros institutos, né, Força Aérea, fazendo pós-graduação ou outros institutos, ou o ITA fazer convênios para tentar também soluções dentro daquele conceito de sistema de sistemas, né? Como a gente conectar todos esses sistemas para poder ajudar um Joint Task Force na sua atividade. É isso? Então, brigadeiro, é exatamente isso. A gente aqui no ITA tem o Departamento de Humanidades, tem um grupo focado pensando nessa questão de defesa do ponto de vista de outras disciplinas, até inclusive relações internacionais, né? Departamento de Gestão também tem pessoal focado em como trabalhar em nível nacional estratégico, né? E essas pessoas, elas têm, assim, mais habilidade, inclusive, de fazer essas relações, inclusive com a Escola Superior de Defesa também, na Escola Superior de Guerra, né? Que eu acho que a gente, um dos pontos que a gente pode estar avançando é nisso, né? Assim como, né, a gente vê os Estados Unidos caminhando nessa questão, e o senhor apresentou muito bem no Joint All Dominion, né? Eu acho que isso vai ser inevitável para todos os países e o Brasil, e a própria Força Aérea vai estar inserido cada vez mais nesse contexto, né? E a gente na academia tem que estar preparado para esses desafios, né? Então, acho que obrigado aí pela palestra e pela resposta também. Muito obrigado. Bom evento para todos. Tem mais um? Por favor. Dr. Wilson, é uma honra a sua presença aqui. Um pesquisador de ponta aí do nosso Brasil. Parabéns aí pela sua contribuição para a nossa atividade científica e tudo mais, tá bom? Por acaso é da minha turma, né? Não só por isso, mas... E olha, é de Belém, hein? Do Pará, olha só, nosso pesquisador. Bom te ver aí. Bom dia a todos, professor Marcelo, ITA turma 76, pesquisador do INPE desde 77, 91, etc. E ESG, e agora colaborando com o PPGAL. O senhor teria um exemplo, ou pensou em algum piloto? Eu comparei boa parte da sua fala com situações em que civis, com o mercado financeiro, por exemplo, que existem salas e grupos que fazem, no MIT, onde eu estudei, etc., existem essas salas e grupos onde se fazem essa junção de conhecimentos e pessoas e etc., para fazer uma espécie de piloto, exercício para ver as necessidades e as dificuldades, com pessoas, inclusive, das várias forças e também até do mundo civil de várias, eventualmente, colaborações esporádicas. Então, o senhor pensaria, teria um exemplo de um problema piloto, uma área piloto do Brasil, como o senhor veria a ideia de um grupo piloto, aqui no ITA, por exemplo, para exercitar e até identificar os problemas para se depois ampliar isso. Então, a ideia de um piloto, um problema piloto, um grupo piloto, uma sala piloto com pessoas das várias forças e das vários níveis da sociedade. Inclusive, eu simpatizei muito com isso, que na ESG se estudava muito isso, a questão do aspecto de psicológico e cultural que o senhor deixou bem para o último. Obrigado. Bom, eu confesso que eu não conheço ainda uma iniciativa nesse sentido, mas a gente procura induzir esse tipo de discussão quando a gente precisa, né? Então, as Forças Armadas costumam a criar esses fóruns. O próprio Ministério da Defesa, né, cria bastante fóruns de discussão para induzir as formas com que a gente deve abordar o tema, né? Então, este tema, All Domain, devem criar diversas, vou chamar de salas temáticas, né? Onde a gente consegue congregar as melhores
mentes ou as disponíveis ali para discutir temas relacionados a essas naturezas que são complexas, né? Porque aí envolvem muitas coisas. O que eu falo, o problema do Yanomami lá em Roraima, ele em si, você criar um comando conjunto para apoiar aquela operação, ela parecia assim que é você pegar um martelo para matar um mosquito, né? Parecia muito. Mas, na verdade, se mostrou até, vamos dizer assim, insuficiente. Porque o desafio ali amazônico, ele é incrível. O desafio logístico, ele é um absurdo. Ele perpassa qualquer desafio e capacidade. Na verdade, ele exauriu praticamente as capacidades aéreas do Estado brasileiro, né, militares, porque nós fazíamos, por exemplo, decolagens de Boa Vista para Surucucu e Auaris, ali no extremo oeste do território de Roraima, todo dia. Em várias decolagens, a gente fazia isso. É como se você fizesse Rio-São Paulo todo dia, várias vezes, lançando carga, resgatando índio, trazendo material, fazendo carga externa com helicóptero no meio da Amazônia. Um desafio incrível. Você é 1 hora de voo, 1h30 de voo de helicóptero, essas distâncias que são percorridas ali. Quando você coloca isso no papel, é muito caro, e a gente tem que ter outras soluções mais fáceis. Porque se aquela guerrinha de apoiar o índio já nos exauriu, o que é um emprego, né? Um emprego efetivo na área de defesa? É um desafio muito maior, muito maior. Então, quando se fala em defender a Amazônia, então, os desafios são grandes, muito grandes. Então, a Ilha de Marajó é do tamanho do estado do Rio de Janeiro, gente. A gente não tem essa noção. Às vezes a gente olha assim, o Pará, a Ilha de Marajó, aquela bolinha, tamanho do estado do Rio de Janeiro. Coisa de louco. Então, as distâncias ali são por si só, já é um grande desafio, o desafio amazônico, né, que a gente chama. Então, precisamos discutir muito essas... Então, quando os desafios acontecem, a gente lança essas salas temáticas justamente para poder conversar sobre como solucionar, e temos que mudar isso, porque senão a gente vai cair curto no primeiro tiro. É isso que vai acontecer. Licença, brigadeiro. Major Danilo. Eu sou do Comando de Operações Aeroespaciais, eu trabalho com operações aéreas e inteligência lá. E sou aluno do programa de pós-graduação em Ciências Aeronáuticas da Unifa também, PPGCA. Aí, contribuindo ali com a primeira pergunta, eu vejo a Unifa como um bom elo acadêmico entre a FAB e esses termos de relações internacionais, é o mote da instituição, a gente estuda bastante coisa nesse sentido lá. E trazendo para a apresentação do senhor, o senhor colocou como um tema bastante central a interoperabilidade como desafio, né, para o desenvolvimento da atuação, em defesa, né? Aproveitando a experiência do senhor no Comando Amazônico, na Operação Yanomami, Ágata Fronteira Norte, enfim, esse assunto ele é de interesse da Unifa, né? Tem pesquisa nessa área lá. E queria saber se o senhor teria algum ponto focal que o senhor enxerga para mapear esses gargalos de interoperabilidade, principalmente em relação às agências, que auxilia a gente a direcionar as pesquisas, né? E desenvolver esse tema. Algum ponto focal como objetividade nas comunicações, alguma coisa nesse sentido. Obrigado. Obrigado. Esse tema de interoperabilidade, ele é interessante. O desafio da interoperabilidade, eu chamo, são dois. Você tem uma interoperabilidade vertical e uma interoperabilidade horizontal.
A horizontal é quando eu conecto os elementos, os ativos que eu estou usando, né? Eu estou conectado em uma rede. Então, como eu falei, por exemplo, eu conectar através do Link BR2, o projeto, todos os ativos que estão operando naquela atividade. A vertical, que é a mais complexa, que no meu ponto de vista é o processo decisório, que sobe e desce todo dia, né? Então, aquele processo decisório ele precisa de sistemas, né, conectados para que as ordens subam e desçam. E as comunicações também, né? O share information, né? Então, essa conectividade de sistemas, ela é um desafio bastante, vamos dizer, é um desafio razoável. Nós ainda não conseguimos, por exemplo, nós estamos migrando. Exemplo, nós temos um sistema na defesa que publica o que está acontecendo em um comando conjunto, né? Ele publica, né? Os sistemas das forças conseguem se conectar com ele e publicar o que está acontecendo. Mas ele é incipiente na via inversa, né? Na descida da mensagem, da ordem. Então, isso porque tem muitos desafios aí, porque as forças ainda são muito independentes. Então, você operar de uma forma conjunta é difícil por causa dos seus sistemas corporativos de aplicação operacional, né? Então, esse é o desafio maior para mim, a interoperabilidade vertical. Porque, de uma certa forma, a horizontal ela já está bem, que eu falei, aquele conceito surgiu em 90 do Network Central Warfare, e a gente já tem sistemas implementados já, né? O próprio desenvolvido aqui no ITA também, o nosso IFF Mode 4, né, que também propõe a mesma coisa, é você evitar o fratricídio porque está conectado, né? Isso é uma interoperabilidade tática, horizontal. A questão, o desafio é a vertical. Então, esses sistemas dentro das Forças Armadas, hein, já é um desafio. Imagine quando eu quero que o Banco Central, eu quero que o Ministério das Relações Exteriores, as polícias, né, de uma forma geral, porque as Forças Armadas elas não atuam só em problemas externos, elas também atuam em problemas internos. Nós somos diferentes dos americanos e de muitos outros países. E nossos desafios são tão grandes que nós temos que apoiar, porque nós temos capacidades que nós desenvolvemos para ambientes muito mais hard, né? Hoje você consegue fazer, no Pousa na Pista, você faz um lançamento de material. Estamos lá lançando para os Yanomamis lá há 8 meses, lançando material para eles, todo dia. Nunca se fez uma operação dessa magnitude aqui no Brasil. E estamos levantando, eu acho que no Hemisfério Sul é a operação de maior envergadura de lançamento de aéreo, né, todos os tempos aqui da Força Aérea, com certeza, né? Então, por que isso está acontecendo, né? Porque ninguém faz isso se não for uma capacidade das Forças Armadas. Levar um gerador de 2 mil quilos na Amazônia é carga externa. Quem é o helicóptero que faz carga externa? Quem é que treina isso? Força Armada, né? Quem é que pousa em área restrita? Né? Área que na Amazônia, às vezes você consegue uma clareira, vai ter que pousar lá para buscar um índio, dar um apoio. Força Armada. Então, a gente vai continuar sendo envolvido nesses problemas internos. Então, eu tenho que me conectar com as minhas agências. Ministério da Saúde, FUNAI, Ministério das Relações Exteriores. Eu tenho que ter sistemas que conectem com eles. Nós não temos isso. Cada um opera de uma maneira, né, dentro do seu mundo, olhando para o seu umbigo. Então, a Casa Civil é responsável por congregar todas as demandas dos ministérios. Não consegue. Porque é conversa só. É conversa de político. A gente tem que ter sistemas, né, especialmente utilizando aí IA, né, e também Machine Learning, como eu falei, nós temos que ter sistemas automatizados, porque a decisão
ela tem que ser muito mais rápida. Esse eu vejo como um grande desafio, tá? Então, isso é um ambiente farto aí de pesquisa para vocês aí, tá bom? Muito obrigado, tá? Eu estou à disposição. Infelizmente, a gente o tempo tá pegando aqui, tá bom? Temos outras exposições aí, eu fico muito grato. Estou à disposição, vou ficar aqui o dia todo. Então, por favor, ou através dos meus contatos aqui, mandem as perguntas. Não tenho as respostas, mas eu posso tentar ajudar aí todos vocês aí que tenham curiosidades nessa área. Muito obrigado. Convidamos a pró-reitora de Pesquisa e Relacionamento Institucional do ITA, professora doutora Mariângela de Lima, a realizar a entrega de uma homenagem em agradecimento ao Major Brigadeiro Nogueira. O comandante do 1º Comando Aéreo Regional, o vice-diretor do DCTA e o reitor do ITA convidam todos os participantes para o coffee break de boas-vindas, que será servido no hall deste auditório e no Salão Negro. A próxima palestra terá início às 10h40. Atenção, auditório! Obrigado. Tá.